Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Não sei como foi o dia anterior, a noite, a madrugada, e nem sei como está sendo esse dia. Eu vim dizer para você que a palavra de Deus, ela sempre vai nos alertar o caminho que devemos andar, as coisas que precisamos deixar pelo caminho, e ela vai nos mostrar que a nossa bênção está bem na frente, mas é preciso passar um caminho, um processo. É necessário tirar algumas coisas e incluir outras coisas. E eu sei que não é fácil a gente, às vezes, ter que deixar para trás velhos costumes, velhas atitudes. Não é prejudicial, mas chega uma hora da minha e da tua vida que é necessário a gente se desprender do nosso próprio conceito e começar a entender aquilo que Deus tem para nós. Ezequias entendeu que do jeito que o povo estava levando, não estava mais certo, não era o combinado com Deus, com o homem. Porque tem coisas, irmãos, que a gente até quer levar, mas não é o combinado de Deus para conosco. Deus tem coisas maiores para nós. Então, para que a gente alcance esse novo dele e essa coisa maior, é necessário nós começarmos a dar ouvido e obedecê-lo. Porque muitas das vezes a gente quer obedecer a situação, mas não quer obedecer o dono da situação. Isso vai nos gerar alguns problemas pelo caminho. Ezequias, por sua vez, então, ele chama o povo, ele convida o povo, ele leva o povo a tirar da casa de Deus tudo aquilo que não provinha do Senhor. Tudo aquilo que tinham misturado, tudo aquilo que o povo tinha trazido, no qual já não fazia mais parte de Deus para com o povo. O povo havia profanado o templo do Senhor, havia trazido para dentro do tabernáculo coisas que não era de Deus, que não era santificado pelo Senhor. Viraram as costas. No 2 Crônicas, no capítulo 29, Ezequias manda purificar o templo. Olha o versículo 1 para você entender. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Ele tinha 25 anos. Se a gente for trazer para hoje, um menino. Naquela época era menino mais ainda. Porque hoje, com 18 anos, os homens, né, os rapazes já têm uma autonomia que naquela época eles não tinham. Só que ele entendeu que eles haviam virado as costas para o templo do Senhor, para as coisas do Senhor. Então, dentro do templo, começaram a corromper-se, trazer deuses estranhos. A região começou a levantar templos a outros deuses. E, propriamente dito, dentro da casa do Senhor já não estavam servindo a Deus de todo o coração. Estavam servindo a Deus de acordo com aquilo que agradavam a eles. Mas eles queriam o mesmo resultado. Que Deus descesse, que Deus bradasse. Deus não vai descer, Deus não vai bradar nas nossas vidas se a gente também não estiver fazendo a vontade dele. Então Ezequias mandou que purificasse o templo, tirasse tudo aquilo, porque o Senhor havia entregado também a Israel para ser transgredido, porque quando a gente transgride as coisas do Senhor, o inimigo também nos prejudica, porque nós abrimos brecha para que o inimigo acabe com aquilo que é nosso, acabe com a nossa intimidade, irmãos, porque de tudo que nós perdemos, a gente não pode perder intimidade com Deus. Se a assolação bater e a gente perder amigo, perder influência, perder posição, perder dinheiro, se a gente tiver a presença do Senhor, calma lá, a gente está bem guardado. A gente vai conseguir dar a volta por cima dessa situação. Só que a presença de Deus, eles haviam tirado do coração também. Então, os pais haviam caído na espada e os filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. No versículo 9 ele vai dizer, olha, o cativeiro veio por quê? Porque os nossos pais profanaram o templo do Senhor. Então, deram brecha para o inimigo entrar. Então, eles purificaram o templo, ele ajeitou a casa do Senhor. No versículo 32 do capítulo 29 vai dizer assim, e o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor.
houve um holocausto, houve um sacrifício, houve um posicionamento. Tô falando que é para você sacrificar, irmão, pagar preço à toa, não. Fazer atitudes, mas trocando para miúdo. Você tem atitudes, mas não tem compromisso com Deus no meio do caminho. É um sacrifício de tolo. É um sacrifício de tolo. Não adianta você querer pagar um voto a Deus se você não... Você faz um voto com Deus, mas você sabe que você não vai cumprir, você não vai dar conta. Você sabe disso. Tem que partir de você também o posicionamento, não é só da parte de Deus. Então eles foram lá e ofereceram, eles adoraram a Deus, se prostraram diante de Deus, trouxeram levitas, Asaf participou, né? Aqui a Bíblia vai dar a expressão de vidente, né? Ele era um homem que tinha um contato com o Senhor, também deixou um salmo que outro dia nós lemos. Também ficou indignado de ver os ímpios sobressaírem de situações, e depois ele mesmo entendeu, quando ele entrou no átrio dos átrios, ele colocou a mão na consciência e falou: peraí, eu tô olhando pro inimigo, eu tô olhando pra situação, eu tenho que olhar pra Cristo, porque quando a gente começa a olhar ao nosso redor, você viu que a gente entra em murmuração, a gente entra em descrença. Ou seja, o vento dos outros faz com que, ou de uma situação, melhor dizendo, faz com que a gente crie uma tempestade dentro de nós. Então, Ezequias, por sua vez, ele fez esse pacto com o Senhor, ele limpou o templo. E é interessante isso, porque se a gente quer que Deus brade, se a gente quer que Deus desça na nossa vida, na nossa casa, é necessário a gente limpar o templo. Mas, irmã, então eu vou lá na igreja. Não, somos nós o templo do Senhor. Nós precisamos olhar dentro de nós aquilo que de fato precisa sair. Às vezes é um medo, às vezes é uma dúvida, às vezes é uma situação que Deus manda a gente fazer e a gente não quer fazer. Então são coisas que impedem que Deus desça e brada no cenário. Só que Ezequias, por sua vez, não. Ele falou: não, a gente vai limpar o templo do Senhor, nós vamos reabrir o tabernáculo. Nós precisamos reabrir a nossa fé em Deus, irmão. Nós precisamos colocar a nossa fé em Deus e deixar... Quem quiser cultuar a deuses estranhos, quem quiser sair do caminho, nós não podemos fazer nada, a não ser orar para que Deus abra o coração. Outra coisa, a gente não pode pegar ninguém à força. Ezequias não estava pegando ninguém à força, mas Ezequias estava mostrando que era necessário com que o povo se voltasse ao Senhor. Precisava se voltar ao Senhor. Precisava deixar os velhos caminhos. Só que no meio disso tudo aqui, levantou-se um rei da Síria. No 36 de Isaías vai dizer: Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias, o exército dos assírios é destruído. Ele foi lá, limpou o templo, reconstruiu a intimidade, né, do povo para com Deus. E aí o rei da Síria veio assolar aquele povo. Só que ele era tão presunçoso que ele já tinha ganho mais de 46 nações, províncias, povos, ele já tinha tomado. E ele disse assim: olha, quem é o seu Deus para livrar vocês das minhas mãos, se eu já tomei tantos lugares e não houve quem os livrasse? Quem vocês estão pensando que é? Ezequias rasgou as suas vestes e foi clamar a Deus. Nós precisamos entender que toda afronta de Satanás, nós vamos correr por perto da cruz. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos buscar a Deus, para que a gente tenha essa direção, para que este ano não venha se fechar com todo esse problema que nós temos vivido, mas já vamos sair desse ano de brado de vitória, vendo a nossa família no altar de Deus, vendo a nossa empresa restabelecida, o nosso ministério andando, a nossa vida andando. É posicionamento que o Senhor está exigindo de nós. Então é posicionamento que nós vamos ter. Vamos arregaçar a nossa manga no mundo espiritual e vamos partir para cima do inimigo. Como? Com oração, com jejum, com louvor, com adoração. Então Ezequias, por sua vez, rasgou sim as suas vestes e clamou ao Deus de Israel. E o Senaqueribe não deixou de afrontar. Senaqueribe, para ele, a vitória já era certa, porque ele já havia ganhado muitas guerras. Então ele disse: com esse povo não vai ser diferente. O inimigo, ele tende isso. Só porque ele achou que venceu um dos nossos, ele vai vencer a gente também? Não vai. Somos melhores? Não. Mas nós estamos na posição, porque Deus abriu os nossos olhos. Deus abriu os nossos olhos.
Então Isaías 37 e 36, olha o que aconteceu no versículo 36, para você entender como Deus desce, brada, Deus opera, Deus guerreia quando ele fala que vai fazer. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se e voltou e ficou em Nínive. Sabe qual é o problema do inimigo? Só o problema sabe qual é o maior problema dessa situação? É porque um dia ela te pegou desprevenida e ela até te venceu. E agora o inimigo da sua alma tá achando que ele vai vir sobre você e sobre a tua casa e vai vencer de novo. Mas agora ele não te vence, porque agora você tá com o templo limpo, coração limpo. Agora você tá com a tua fé voltada a Deus. Agora você tá na fúria de uma leoa parida. Mexeu com o que é teu, mexeu com você. E se mexeu com você, mexeu com o Pai. Porque tua vida tá no altar. Talvez você vai dizer, mas na minha casa quem divorcia, pastora, não volta. Eu não sei qual foi o problema deles lá. Só que se você tem um plano com Deus, Deus tem um plano com você nesse negócio, para você vai dar certo. Mas na minha casa ninguém consegue prosperar, pastora. É todo mundo endividado, é todo mundo caído, é todo mundo doente. Eu não sei o que eles estavam fazendo, mas você está na posição. Você precisa entender que o teu posicionamento trouxe a bênção de Deus para você. Deus não vai fazer a minha e a tua parte. Isso ele não vai, irmão. Sou eu, é você que tem que fazer. Então você entendeu que o Pai te deu um posicionamento e você aceitou, você está de pé, você não largou. E então Deus ouviu a oração, É tão interessante porque você pode ver que depois vai ter a doença, né, de Ezequias, a cura dele maravilhosa, processos que a gente passa. Processos que a gente passa na vida. Ele tinha restabelecido o templo, mesmo assim o inimigo levantou-se contra ele. São coisas assim na minha e na tua vida. A gente restabelece a nossa vida com Cristo e a gente passa por afrontas. Ele era só um menino de 25 anos, mas ele entendeu que do jeito que eles estavam não dava para ficar. Ele entendeu que toda a assolação que eles passavam era porque eles haviam profanado o templo de Deus. Nós precisamos entender que tem coisas na minha e na tua vida que nós passamos porque nós pecamos contra Deus. Então, obviamente, o Senhor também nos entrega na mão dos nossos inimigos, ou seja, do problema. Mas isso não quer dizer que você e eu vamos ficar amarrados no problema. Isso quer dizer que tá faltando arrependimento. Tem gente que você conversa com ele e você vai falar, mas você nunca errou. Ele olha na tua cara e fala, eu nunca errei, eu nunca pequei. Então desse tipo de gente você foge. Porque todo aquele que disser que nunca pecou já está em pecado. Irmão. Pecado não é só fornicação, adultério, prostituição, não. Existe N pecado, tá? Fofoca, mentira, calúnia. Uma coisa que Deus abomina, que Deus tem nojo. Aquele que levanta um falso testemunho contra o irmão. E Salomão vai nos falar sobre isso. Então muitas coisas são pecado. Deus mandar você fazer uma coisa e você desvia o teu caminho. Vamos ver Jonas. Deus mandou que ele fosse falar com Nínive. Ele desviou o caminho. Ele estava em pecado do quê? De rebeldia. E Deus pegou ele por causa dele. A assolação, o vento bateu no barco. E aqueles homens não entendiam. Até que eles foram falar com Jonas, como que você dorme? A gente já jogou quase tudo para fora do barco, para que a embarcação não viesse a pique, não virasse. E você está dormindo? Porque muitas das vezes, irmão, tá cômodo para você e eu não tomarmos a atitude que Deus quer. Não tô dizendo que estamos numa zona de conforto, porque estamos em rebeldia por não fazer o que o Pai manda. Mas também não temos posicionamento, porque de uma certa forma Jonas não estava numa zona de conforto, porque ele estava em desobediência. Só que também do jeito que estava para ele, estava bom. Ele foi até dormir. Só que não era isso que Deus queria. Deus queria que ele partisse para Nínive e pregasse para aquele povo o arrependimento, porque Deus sabia que ao falar de arrependimento para eles, eles abririam o coração. E Jonas sabia que isso ia acontecer. Só que ele não quis, mas passou por um processo, até que foi. Passou por um processo, ficou 3 dias dentro do ventre de um grande peixe. Pessoas ao seu redor perderam coisas
E eles jogaram Jonas para fora do barco. E disseram, olha, que o seu Deus nos perdoe, mas se você está em déficit, se você está pecando, se você está errado, então assuma a responsabilidade e resolva isso com o seu Deus. Eu não posso pagar. Trocando para miúdo, irmão, nós não podemos pagar pelo pecado do nosso próximo. Nós podemos alertar o nosso próximo. Mas pagar pelo pecado do nosso próximo não vai dar certo. É cada um por si. Temos que assumir a dívida que estamos com Deus. Colocar a mão na consciência e falar, pai, meu casamento chegou onde chegou porque eu errei. Pai, meu ministério chegou onde chegou porque eu errei. Minha família chegou onde chegou porque eu errei. Temos que falar com Deus e mostrar para Deus que estamos dispostos a nos arrependermos das velhas práticas para que Ele olhe para nós e mude o nosso cenário. E Ezequias entendeu isso. Ele disse, ei, vamos começando reformando o templo, trabalhando no templo. Olha, a gente vai tirar aquilo que não provém de Deus, a gente vai tirar todas as misturas de deuses. É Deus de Israel, o templo é dele, nós somos dele. Vamos tirar tudo. Aí ele trouxe Asaf, trouxe os cânticos e praticaram as práticas de seu pai, Davi. Digamos assim, ou seja, o que Davi deixou em Salmos, a adoração, o aprendizado, a gente precisa seguir os aprendizados que a Bíblia nos deixa. Irmãos, se aquilo que nós queremos vai acontecer ou não, isso é um problema à parte. O que nós temos que fazer está ligado com Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, continua sendo Deus. Não é assim que a gente canta na igreja? Então vamos viver o que a gente canta na igreja no nosso dia a dia. Vamos levantar essa manhã e falar, pai, hoje eu tiro de mim aquilo que não provém do Senhor. Aquilo que não provém do Senhor, eu quero me arrumar diante da tua presença. Pai, eu não quero saber como estão as pessoas, eu quero saber como está o meu templo, o meu coração diante de ti, a minha fé diante de ti. Alguns historiadores vão atribuir o Salmo 46 a Davi. Alguns historiadores vão atribuir o Salmo 46 ao próprio Ezequias. Vamos pegar esse gancho então. Alguns atribuem o Salmo 46 quando o Davi teve a guerra com os filisteus. Alguns atribuem ao Salmo 46 quando Ezequias teve essa afronta do rei da Síria. Irmãos, toda afronta que vier contra você, contra mim, se a gente estiver pego na palavra de Deus, agarrado mesmo na palavra de Deus, a gente vai entender que Deus vai nos livrar. A fé perfeita em Deus, o Salmo 46 vai nos dizer. Cântico sobre Alamote para o cantor mor entre os filhos de Corá. Corá é aquela tribo que levantou-se contra Moisés e a terra engoliu. Eles não eram bem vistos, irmãos. Eles não eram bem vistos. Os pais e quem estava no arrumadinho morreram. Porque a Bíblia vai nos relatar que o pai não pagaria, o próprio Ezequiel vai dizer que o pai não pagaria pelo pecado dos filhos e os filhos pelo pecado dos pais. Então ficou a linhagem de Corá. E eles decidiram adorar a Deus, levar o louvor a Deus. Faziam parte do povo, da linhagem de um povo que foi rebelde. Mas espera aí, nós não podemos fazer parte da geração rebelde, da geração que quer incluir a Bíblia nos pecados, mas quer incluir a Bíblia para a Bíblia tirar o pecado da gente. É diferente? Deus não vai construir novas histórias em cima de escrobo. O que eu quero dizer com isso? Deus não vai construir a nossa história em cima de lixo. Deus não vai pegar uma bênção e vai colocar em cima do meu pecado e do teu pecado. Nós precisamos entender que precisamos deixar isso para trás. Lembrando, irmãos, que pecado não é só fornicação, prostituição e adultério. Tem muitas coisas que carregamos que para Deus é pecado. Só que eles entenderam e eles foram levantar um louvor. Eu sinto Deus nessa palavra. Eu sinto um direcionamento de Deus para a mudança de cenário das nossas vidas. Eu sinto. Eu preciso te dizer que eu sinto a glória de Deus neste lugar. E é Deus dizendo para mim e para você: conserta a casa de vocês, me adoram, me buscam, levantam foto, façam sacrifício de quê? De obediência. Que sacrifício é esse de obediência, irmã?
É a gente não deixar a dúvida roubar a nossa paz. É não deixar a dúvida roubar a nossa fé. Esse é o nosso sacrifício. Porque confiar em Deus, irmão, e esperar em Deus não é fácil. Esperar em Deus, irmão, quando você precisa resolver algo. Esperar em Deus, irmão, quando alguém tá falando mal de você, quando alguém tá proferindo palavras de praga, dá vontade de você chegar lá e bater boca. Não, você precisa esperar em Deus e Deus vai lá com o testemunho que Ele vai fazer na tua vida. Você cala a boca do inimigo. Esperar em Deus nunca foi fácil, mas é necessário. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Parece que eu vejo, se foi mesmo atribuída a Ezequias, parece que eu vejo Ezequias arrancando aquelas vestes, que segundo a Crônicas vai nos dizer, ele arrancando as vestes e dizendo assim: Senhor, Tu és a minha fortaleza, no dia da minha angústia. Ele disse isso para Deus. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha só, é um clamor mesmo, é um cântico mesmo, colocando para fora aquilo que estava engasgado. Ainda que as águas rujam e perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele estava dizendo a Deus: Deus, ainda que a situação seja contrária, eu decidi confiar em Ti. Você vai dizer: Pai, a minha casa está toda de cabeça para baixo. Isaías 37, que vai falar e aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou com seus vestidos e o cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Parece que vejo que Isaías 37 conta, não Crônicas, Isaías 37 conta, parece que vejo Ezequias aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que venha sobre nós tudo aquilo que está na cidade de Deus, que venha sobre nós. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Se Deus estiver no meio da minha casa, da tua casa, se Deus for o centro da nossa vida, nós não seremos abalados. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. É Deus falando e o problema caindo por terra. Era isso que Ezequias estava falando. Se o Senhor falar, esse problema vai se derreter, esse exército vai cair por terra. É você dizendo: essa falência vai cair por terra, esse vexame vai cair por terra, esse divórcio, esse problema no meio da minha família vai cair por terra. Parece que vejo o homem. Parece que vejo você clamando a Deus e falando para Ele: basta uma palavra tua e o anjo descerá e vencerá esta causa. Isaías 36, ele relata que desceu um anjo e matou 185.000 homens. Senaqueribe pegou a trouxinha dele e vazou. Senaqueribe estava acostumado a bater o pé e todo mundo entregar nações. Senaqueribe estava acostumado a mandar os soldados matar, os soldados destruir famílias e sair vencendo. Só que agora não. Agora Senaqueribe encontrou um homem que estava disposto a colocar a vida no altar e clamar a Deus. Agora esse problema, irmão, ele vai te encontrar, só que ele vai encontrar você na posição e agora ele não te vence mais. Agora ele não te vence mais. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Deus que é o teu refúgio. Você tem esconderijo. Você pode ficar tranquilo, meu amado e minha amada. Você tem esconderijo. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Se Deus mandar uma nação parar em teu favor, essa nação para. Deus muda a lei, Deus muda homem de lugar, muda mulher de lugar, mas aquilo que é teu vem para a palma da tua mão. Xarabacanta labás.
Surianda decanta labalás, é Deus dizendo para alguém: eu sou o teu refúgio. Até aqui você perdeu, meu filho, até aqui você perdeu, minha filha, mas agora você colocou a tua vida no meu altar, e eu vou mostrar para o teu inimigo que eu tenho anjos ao teu favor. Meu amado, se você não acordar com essa palavra, eu não sei mais com que tu vai acordar. Se você não se posicionar hoje, agarrar a tua bênção, eu não sei mais como você vai fazer. Porque Deus está te dando todas as chaves, todas as indicações. Deus está te dando o gabarito todinho da prova, para você só passar e vencer. Ei, Deus não te colocou nessa prova para você ser reprovado não, meu filho. Deus não te colocou nessa prova para você ser reprovada não, minha filha. Deus não te colocou nessa prova para ver sua família destruída não, meu filho. Deus não fez isso com você. Quando Ele te colocou nessa prova, Ele sabia que se você tomasse posicionamento, a vitória era tua. A tua parte você precisa fazer. Tá com medo do Senaqueribe, por quê? Tá com medo da última palavra do homem, por quê? Tá com medo por quê? Deus manda perguntar pra alguém, tá com medo por quê? Por que será que nós estamos com medo da situação? É porque a gente tá tirando os olhos de Deus, tá colocando os olhos no Senaqueribe. Vamos voltar os nossos olhos para o Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Vinde, contemplai! Ele vence pelo povo. Ele está dizendo, olha, esse Deus abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou. É isso que Senaqueribe tinha que entender. É isso que o diabo tem que entender. Que Deus livrou todos quanto buscavam pela palavra. Agar colocou o menino de um lado e foi para o outro. E deu o caso como morto. O anjo apareceu e disse, ei, tem uma fonte diante de você. Eu vim dizer que Deus fará desse menino uma grande nação. Ei, Abraão pode ter te abandonado, Sara pode ter te jogado pra fora, Penina pode ter debochado a tua cara, o filisteu pode ter te chamado de menino, e Deus manda dizer pra você, tu és meu. Tu és meu, eu quero ver o diabo no inferno e homem na terra ficar com aquilo que é teu. Se prepara! Deus manda dizer pra alguém, vai voltar pra dentro da tua casa, vai voltar pra tua vida. Xarabacanta labassurianda decanta labalás. Deus manda dizer pra alguém aqui, vai vir de malicunha, vai dar uma resposta dizendo sim, eu aceito. E você vai perguntar, aceito o quê? Que eu não perguntei nada. E a pessoa vai dizer pra você, sim, eu aceito. Eu aceito viver o cumprimento de Deus ao teu lado. É pra alguém. Se prepara que o cenário vai mudar. Se prepara que eu vejo uma roda gigante assim, ó. Quem tá lá em cima vai descer, vai ter que entender que é Deus na tua vida. Quem achou que ia sair vencendo, tá muito enganado. Porque o que Deus tá trazendo pra palma da tua mão, querido, não vai ser só pra você, não. Vai ser pros teus. Quando Ezequias entendeu que se colocasse Deus na frente, Senaqueribe perderia, ele colocou Deus na frente. E Senaqueribe teve que entender que ele havia ganho muito, mas contra o Deus de Israel não tem vitória. Se entrar na guerra para guerrear com o Deus de Israel, tem que estar ciente que perdeu. Eu não sei se alguém pagou um trabalho, eu não sei se alguém pagou um despacho para tirar o que é teu, mas Deus manda dizer uma coisa aqui para alguém. Vai perder, perdeu dinheiro, perdeu a oportunidade de ficar quieto, perdeu a oportunidade de investir o dinheiro em outra coisa, perdeu a oportunidade de tirar férias, de viajar com dinheiro, porque não foi pouco dinheiro não, pagaram muito para destruir a tua vida sentimental. E Deus manda dizer para você, deveriam ter pego o dinheiro e tirado férias. Tirado férias, porque eu abro ainda sepultura se não se converter. Se dessa vez meter o bedelho pra tirar da palma da tua mão, com arrumadinho, com fofoca, com conselhos do mal, Deus manda dizer, eu vou abrir a sepultura e vou limpar o teu caminho, mas o que é teu vai vir pra tua mão. E eu falo o que Deus mandou falar. Quem gostar, amém. Quem não gostar, amém também. Eu não tenho problema nenhum de dar recado de Deus. Eu só quero ver você vitorioso e o diabo envergonhado. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ei, que exército é esse que está vindo contra você? Ele vai fazer cessar toda essa guerra que levantou contra você.
Ele vai quebrar o arco e cortar essa lança que tá vindo para inflamar você, para prejudicar você, para matar você. Carros no fogo, carro, velocidade, carro, algo que te leva no lugar que você precisa. Eu não sei o que o inimigo tem usado para chegar até você, para destruir o que é teu, mas Deus vai lançar hoje. Deus vai lançar hoje por terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que coisa linda. Deus dizendo para nós, o próprio Deus dizendo para nós: aquieta, calma, tranquiliza, sossega, descansa. Que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus está dizendo: eu vou ser exaltado entre as nações, eu serei exaltado em cima de pessoas, situações, terra, lugares, domínio de alguém sobre você, essa situação sobre você. Deus vai ser exaltado. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, querido. Se alguém achou que a tua vida ia ficar no não, se alguém achou que você ia ficar no chão falido, se alguém achou que ia ficar com o que é teu, Deus manda dizer: não vai ficar não. Já liberei anjos ao teu favor. Não vai ficar não. Não vai ficar não. Se você não entendeu, pega esse vídeo, volta e assiste, anota. Fala: Espírito Santo, o que eu não tô entendendo nesse vídeo? É pra mim mesmo essa palavra, então me mostra. Faça com que eu entenda, assista. Vai comendo da palavra de Deus até você se fortalecer. Porque o Senaqueribe que levantou contra você vai ter que entender que o Deus de Israel é sobre você. Se eu fosse você, ficava com essa palavra e descansava. Passava o dia todo louvando, adorando, descansando. Ah, mas vieram, não quero saber de notícia contrária, meu Deus disse. Ah, mas falou que você já perdeu, não quero saber de situação contrária, meu Deus já bateu o martelo. Deus mandou anjos, 185 mil homens morreram com um único anjo. Ei, tem alguém que tá achando que é mais forte que o teu Deus? É mais forte que você, agora mais forte que o teu Deus não. Pode ficar tranquilo, que aquilo que é teu, ó, vai voltar pra palma da tua mão. E aquele que se meter a besta de entrar dessa vez no teu caminho tem uma sepultura aberta. E eu não tenho medo de falar. Tem uma sepultura aberta. Para alguém que for levar mentira, contenda, conselhos maus. Deus tem uma sepultura aberta. Mas o que é teu vai fluir dessa vez. Até aqui você estava pagando o preço. Até aqui você não estava sabendo guerrear. Agora Deus disse: arruma o templo, ou seja, arruma o teu coração. Coloca a tua fé em ação. Coloca a tua vida no meu altar. Que eu quero ver se vai dar errado. Ezequias entendeu. Isaías entendeu. Que era o Deus de Israel fazendo. Não era o homem. Tem coisa, irmão, que o homem até quer nos ajudar, mas ele não consegue, é Deus. Tem portas que até o homem gostaria de abrir, mas não dá, é Deus. E tem coisas na minha e na tua vida que o homem pode até ter tirado, mas ele vai ter que entender uma coisa, que ele só atrasou a nossa bênção, porque nós vamos desfrutar daquilo que é nosso. Nós vamos andar de mão dada com a nossa bênção. Eu tô dizendo para alguém aqui, você vai andar de mãozinha dada com a tua bênção. E quem não quiser ver, coloca um saco de lixo na cabeça, aí fica tudo escuro e não vê. Porque Deus não vai deixar de te dar aquilo que você tem clamado, não. Porque Ele fez uma promessa sobre você. Então Ele vai cumprir. Eu vim dizer pra você que aquilo que é teu vai voltar pra palma da tua mão. Somente creia. Olha, tem muita coisa boa chegando no meio desse cenário que levantou-se contra você. Somente creia.